Boa noite, eu estou aqui mais uma vez para falar sobre a sua verdadeira identidade, parte 50. Eu quero falar algo muito interessante, porque a Bíblia ela é perfeita, gente, a Bíblia é maravilhosa. Tem coisas que Deus deixa enigmas, né? Vai deixando pistas assim, e no tempo certo ele vai montando as pistas. O que ele está querendo mostrar pra gente, né? Tudo aquilo que a gente questiona é o que Deus quer falar com a gente. Então, quando eu me converti, durante um tempo, depois de um tempo, quando eu ouvi falar nas pregações que um terço dos anjos se rebelou contra Deus. Aí eu questionava, por que um terço? Por que Deus usou fração? Então eu fiquei muito tempo com esse questionamento. Aí chegou um dia, do nada, foi o dia que Deus escolheu para falar comigo em relação a isso. E ele me mostrou esse enigma que estava escondido na Bíblia. Aí Deus falou para mim assim, o que é uma fração? Gente, eu não sou boa em matemática não, tá? Mas aí Deus foi falando comigo. O que é uma fração? E ele mesmo foi fazendo eu deduzir o que era uma fração. Foi falando, né? Me esclareceu. Fração significa que uma coisa foi partida ou repartida em partes iguais. Então, se é um terço, significa que o número de anjos foi dividido em 3 partes iguais. Certo? Aí Deus fez eu lembrar do que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, que ele foi até o 3º céu. Aí Deus falou comigo, vamos supor que eu pegasse todos os anjos, oh Deus, aqui eu fiz aqui uma cópia, e dividisse nos 3 céus em partes iguais. Então, um terço se rebelou contra Deus. Então, qual a quantidade de anjos que se rebelou contra Deus? Eu não sei em números, talvez até tenha escondido na Bíblia. Mas Deus deixou o quê? O equivalente. Então, o número de anjos que foi expulso do céu, que se rebelou contra Deus, é o equivalente a um céu inteiro. Então, é como se um céu inteiro tivesse vindo abaixo de anjos caídos. Só que Deus me chamou a atenção para uma coisa muito interessante também. Deus ainda ficou com 2 terços. Ele ficou com o maior número de ações. Ele continua sendo presidente. Oh, glória! Quem manda na empresa é quem tem maior número de ações. Não é assim? Então, Deus ainda ficou com 2 terços. Ele continua no controle, amados. Quem manda é Deus, não é Satanás, não é o diabo, não é a razão. Satanás é o porta-voz da razão. É o carro-chefe, né? O que ficou de frente representando a razão. Porque até então era necessário que ela ficasse escondida como inimigo número 1 de Deus, inimigo raiz de Deus e do homem. Mas como está chegando o tempo do arrebatamento, começou com a verdade, vai terminar com a verdade, Deus está trazendo à tona que o inimigo raiz do homem de Deus é a razão ou raciocínio lógico, porque Deus não é razão. Deus é amor e sabedoria. Ele tem a capacidade de pensar, então a razão tem o direito de usar os membros dele, mas ele não é razão. Ele é amor e sabedoria. Então a razão é o contrário de Deus. A razão errou o alvo, porque o alvo é Deus, é Jesus. Se ela é o contrário de Deus, ela é o próprio pecado. Porque pecado é errar o alvo. Então ela errou o alvo, ela é o próprio pecado. A razão ou raciocínio lógico é tudo de negativo. Mas aqui dentro desta realidade de Gênesis e Apocalipse, a razão ou raciocínio lógico tem o direito de usar os membros de Deus e os membros do homem. Porque aqui na Terra, Deus está exercendo o direito dele de ser quem ele é. Uma pessoa com a capacidade de pensar e sentir e um indivíduo com a diferença de opiniões, e nós também. E Jesus pagou para garantir o nosso direito de sermos a imagem e semelhança de Deus, de termos a capacidade de pensar e sentir e termos a diferença de opiniões. Porque diferença de opiniões, amado, faz parte de relacionamento. Entendeu? Então, e uma coisa, Jesus morreu para garantir o direito dele também, tá? Não foi só do homem, não. Porque, vou deixar para os próximos vídeos,
Os motivos porque Jesus morreu na cruz. A gente aprendeu até hoje, ouviu que Jesus morreu por um motivo só, né? Não, amado. Jesus morreu por vários motivos. Vou fazer, no tempo certo, falarei sobre isso. Então, Jesus morreu para garantir o nosso direito de sermos a imagem e semelhança de Deus. E ele também. Muito legal. Mas vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu vou dar um testemunho. Se você sentir no coração, vá lá assistir o vídeo do meu testemunho. Tá bom? Quem sabe Deus te alimente, te dê força, né? Fale ao teu coração nesse momento difícil que você está passando. Certo? Tchau, tchau. E tchau. Gostou de saber? Interessante, né? Respondeu as tuas dúvidas? Te ajudou a esclarecer algumas dúvidas tuas? Espero que sim, porque comigo amei saber disso. E vai ajudar vocês a entenderem outras mensagens também. Tchau, tchau. E tchau.